E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Passar uma rápida revisão aqui do terceiro bimestre, tá? Não vou me aprofundar muito, pois os conteúdos já estão destrinchados nos vídeos, ok? Vamos começar a falar sobre a formação do povo romano, né? Eu falei com vocês que a cidade de Roma, hoje em dia é a capital do estado italiano, né? Que já foi sede de um dos mais poderosos e grandes impérios da história da humanidade. Além de ser uma das mais belas cidades da antiguidade, que guardam muitas lembranças e muitos resquícios históricos também, a gente pode dizer que na antiguidade não foi apenas uma cidade, né, mas uma sede, um poderoso império de uma grande civilização, né? Outra coisa também que eu quero dizer para vocês é a questão das origens históricas antigas, né? A gente, né, os historiadores, a gente diz que o bom nascimento da cidade de Roma, né, está ligado às tribos dos italiotas, né, dos sabinos e dos latinos, que se instalaram na região do Lácio, né, e fundaram várias aldeias, inclusive Roma, né? No entanto, foi com a influência etrusca e com a expansão territorial que a primitiva aldeia foi transformada em cidade. Com essa grande transformação, trouxe o seu povo, trouxe a sua cultura, né? E assim foi construindo politicamente, socialmente, culturalmente, né, a sua formação. Eu também disse para vocês sobre os patrícios, os clientes, plebeus, né? Eu destrinchei isso melhor no outro vídeo, no vídeo mesmo, né? Não vou me aprofundar muito. República Romana. A República Romana, gente, é a estrutura político-administrativa, né? A República Romana, a estrutura político-administrativa, né, após a sua revolta, os patrícios contra os tarquinos, né, os tarquinos soberbos, o regime monárquico foi abolido dos etruscos, e os etruscos foram expulsos de Roma. A partir de então foi inaugurado um novo regime, né, político, sob a liderança do Senado. O novo regime, gente, recebeu o nome de República, né, aquele nome Res Publica, como eu falei com vocês já. A direção da política, né, e da República estava nas mãos dos patrícios, das grandes famílias dos aristocratas e tudo mais. Eu falei sobre os patrícios e os plebeus, né, a diferença. Conforme os patrícios foram monopolizando todas as funções políticas, os plebeus se sentiam cada vez mais excluídos. E isso, com o tempo, foi revertido, né? Também falei sobre a expansão territorial. A expansão territorial, apesar de todas as discórdias internas, né, entre os patrícios e os plebeus, o Estado romano reuniu recursos para expandir suas fronteiras e dominar uns novos territórios na Península Itálica. O processo começou após a invasão, né, da Gaulesa, cidade de Roma, ocorrida em 387 a.C. As guerras púnicas, a expansão do poderio político, né, e militar de Roma acabou chocando com interesses com outra nova potência do período da cidade de Cartago, né, uma cidade que havia sido fundada pelos fenícios, de Tiro no final do século IX, né? Agora, da República para o Império. Gente, acabou-se a República e assim temos um Império, né? Eu falei sobre o Alto Império, que durou 27 a.C. até 237 depois de Cristo. Apesar de assumir o poder, Otávion não aceitou a ditadura, temendo ser assassinado por Júlio César, que abdicou todos os poderes extraordinários, né, exceto o consulado, e assim propôs o regime político. Dentro disso tudo, gente, o seu poder era assim fundado, em certo modo, no consentimento geral, apesar de sua permanência como bem mostra títulos, né, de príncipe ou primeiro cidadão do imperador, né? A economia romana, ela se baseia muito na produção econômica romana, né? Teve uma base do modo de produção escravista, tá? E a política escravista foi desenvolvida já no período republicano.
Devido à expansão militar, boa parte dos prisioneiros de guerra foram transformados em escravos. Primeira fase do Império Romano. A primeira fase do Império Romano, a gente começa uma sequência de dinastias, né? Tem a dinastia Júlio-Claudiana, né? A gente fala sobre a ascensão do Império, né? E concentrar as principais dinastias que geraram o Império Romano, né? Tibério foi o segundo imperador, eu falei isso com vocês. Teve seu sobrinho neto também, Caio Júlio César Augusto Germânico. E depois teve a dinastia dos Flávios e posteriormente a dinastia Antonina. Não vou entrar muito a fundo, pois eu já falei de cada item, de cada dinastia mais a fundo. As migrações das tribos germânicas e o governo Diocleciano. Os povos germânicos, os povos bárbaros, né, que habitavam, né, que era um conjunto de tribos que compartilhavam entre si os costumes, né, os aspectos religiosos e os traços culturais em comum entre os principais povos. Os bárbaros, os ostrogotos, os vândalos, né, e por aí vai. Questão das migrações. Migrações começou do século 3 e 4, né? Da era cristã, os povos germânicos iniciaram uma onda de migração ao território romano de forma amistosa e por meio de acordos com o próprio governo de Roma. Com o decorrer do tempo, gente, muitos germânicos, né, ingressaram nas fileiras do exército romano, auxiliando na defesa das fronteiras desse império. Tá? Falei também sobre a dinastia dos Severos e das dinastias anárquicas, né, e o governo Diocleciano. O governo Diocleciano, gente, tornou um estado de anarquia, né, de desordem dos governos que antecedeu e organizou o império, defendendo fronteiras e expulsando delas qualquer ameaça de poder. Tá? O imperador Constantino e a cristianização do império. Constantino foi um importante imperador, né, para a história da história de Roma, né, pois ele foi responsável por algumas reformas no período que governou o Império Romano. Nasceu em Lycius, né, eu falei isso tudo com vocês, na Alta Dácia, que hoje é a atual Romênia. Né? Constantino herdou o título de César, de seu falecido pai Constâncio, claro, né, e passou a administrar o império juntamente com Galério, Licínio e Maximínio. Né? O governo de Teodósio. Com a morte de Valentino, o jovem general Teodósio, gente, foi nomeado imperador. Tá? Seu império foi grande, né, teve grande feito, foi negociar a paz com os godos. Tá? Fique com Deus, tá? Foi só uma pinceladinha pra gente poder relembrar. Qualquer coisa, o conteúdo completo tá no YouTube. Fique com Deus.